movimento feminista. Represento a Qualtune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. O feminicídio, uma das formas mais extremas de violência contra a mulher, caracterizada pelo assassinato motivado por questões de gênero. Trata-se de um crime hediondo que muitas vezes é precedido por um histórico de violência doméstica, ameaças e outras formas de agressões. Oi, eu me chamo Samantha, tenho 30 anos, vou contar um pouco da história da minha irmã, a Sabrina, que foi vítima de feminicídio aos 22 anos pelo seu namorado. Ela estava cursando enfermagem na época. Ela era uma pessoa gentil, adorava cuidar das pessoas. Acredito que por isso escolheu esse curso. Ele nunca demonstrou ser um cara agressivo com ela ou que demonstrasse algum risco. Ele assassinou ela com um tiro na cabeça. Eu fico pensando no medo que ela sentiu, na dor, e dói tanto lembrar disso hoje. Hoje ela teria 35 anos. Minha irmã Sabrina era minha inspiração, era minha melhor amiga, minha confidente, para todas as horas. Em todo tempo eu podia contar com ela. Ele tirou dela toda uma vida que poderíamos estar vivendo com ela, ao lado dela. Ele não só a matou, mas também matou os sonhos dela. E matou também um pouco da nossa família, uma parte da gente. Hoje a gente tenta lembrar da Sabrina, a gente tenta preservar a imagem dela, preservar o que ela era de melhor, a alegria que ela espalhava. O ano de 2025 fechou com 1.568 mulheres vítimas de feminicídio, configurando o maior número da última década e representando uma alta de 4,7% em relação a 2024. Aumento em 2026. Dados de janeiro de 2026 indicam um crescimento de 3,49% nos processos de feminicídio. Foi-me convidada, né, para responder uma pergunta e que é difícil, né, a gente dizer o que dizer para as vítimas, né? E aí o feminicídio tem isso, a gente não consegue encontrar essa vítima. A gente tem a família, os amores, as relações, a sociedade que se impacta com o que acontece. Mas eu queria poder falar para todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio, que a gente honra a memória delas e preserva uma luta para que isso não aconteça. E não é de um lugar de que essas mulheres são esse exemplo da sociedade e usando elas como casos de exemplo. É mais do que isso. É que cada uma, diante da sua história, significou muito para muitas pessoas. E que, para além de nós lamentarmos profundamente isso ter acontecido, a gente transforma a máxima, né, a conhecida frase, a dor em luta, no sentido de que a memória, a história e o que elas viveram não vai ficar perdido no tempo. Um feminicídio, ele não é um número, ele, sabe, uma vida impacta muitas vidas, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de histórias, a gente está falando do amor de alguém. E mesmo quando não é alguém que a gente conhece, o impacto que isso tem, dos medos que a gente fica pelas situações que muitas de nós, quando vão olhar a sua história, vão pensar, poxa, mas tão perto eu já vivi, ou tão perto alguém que eu conheço já passou. E aí quando a gente vê o tamanho e a proporção
que é um feminicídio acontecer, a gente fica sempre muito tomado, né? Mas eu acho, e aí, para reiterar isso muitas vezes, que a grande questão, né, e é isso, poder dizer que essas memórias vão ser honradas com ações para combater isso. Eu acho que o grande legado que a gente pode deixar, que essas mulheres deixam, é nos mostrar que a gente precisa fazer coisas para que essas situações não aconteçam, que a gente precisa mudar essa lógica de sociedade e esse funcionamento. A gente precisa se questionar e realizar ações diferentes. A gente precisa que as instituições funcionem, que as relações estejam atentas a isso e que o feminicídio não seja uma realidade para as mulheres, para a nossa sociedade. A gente precisa superar isso. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo.